E aí, pessoal? Canal DPA Matemática. Mais um vídeo com conteúdo dessa matéria para você. Em continuação ao vídeo anterior, em que nós fizemos a introdução à equação do segundo grau, esse aqui é o segundo vídeo, onde nós vamos mostrar o primeiro algoritmo de resolução de equação do segundo grau incompleta, ok? Ó, se você gostar, dá like no vídeo, se inscreve, que a gente vai continuar aqui mandando conhecimento legal para vocês. Então, bora para a lousa. E lembre-se, vamos fazer devagar, prestando atenção. Então, vamos lá, gente. O primeiro exercício é o seguinte: resolva as equações sendo U igual a Q, ou seja, o conjunto universo, de onde deverão sair esses resultados, tem que ser o conjunto dos racionais. Se acontecer de algum desses resultados não for número racional, então o meu conjunto solução vai ser vazio. Qual é a característica comum nessas três equações? Perceba que nas três, o coeficiente b é igual a zero. Então, olha, nesta primeira equação, você não tem o coeficiente b. Por quê? Só lembrando, olha, de novo, a equação completa para vocês. Ax² mais bx mais c é igual a zero. Você lembra que isso é o formato geral ou forma geral de uma equação do segundo grau. E o coeficiente b está sempre associado à variável de grau 1, ou seja, associado ao x. Perceba que em nenhuma delas você encontra um x. Você tem x² e depois você tem só números. Ou seja, você tem o a e o termo independente. Então, nas três, a característica que eu percebo é que o b é igual a zero. Lembra? Se eu colocar um zero aqui e multiplicar 0 vezes x, esse cara vai sumir. É isso que aconteceu nas três. Então, vamos lá. Como é que eu resolvo? X² igual a 100. Bom, se eu tivesse apenas o x, já estaria resolvido, né? Eu preciso chegar numa situação que me diga isso aqui, ó. X é igual a alguma coisa. Só que nesta equação, o meu x está ao quadrado. E isso não é resposta para mim. Eu preciso só do x. Qual é a ferramenta matemática que eu tenho para eliminar esse quadrado? Bem, se isso é uma potenciação, ó, grau 2, eu posso usar a operação inversa, a radiciação. Então, eu faço o quê? Eu extraio a raiz desse primeiro termo aqui, né? Porque aí eu vou fazer raiz quadrada de x², vai sumir o quadrado. O problema é que eu tenho aqui uma situação que eu nunca posso deixar de lado. Eu tenho que respeitar ou manter a minha igualdade. Ó. Este sinalzinho de igual, ele tem que ser preservado. Então, o que eu fizer no primeiro membro, eu faço no segundo membro. Se eu extrair uma raiz quadrada no primeiro membro, eu tenho que fazer a mesma coisa no segundo membro. Então, olha, raiz quadrada de x², uma cancela a outra, sobra só o x. E raiz quadrada de 100 vai dar 10. Só que não apenas 10. É 10 positivo e 10 negativo. A gente diz assim, x é igual a mais ou menos 10. E só para você se lembrar, por que é que a resposta tem que conter os dois valores? Bom, se eu fizer 10 vezes 10, eu vou ter 100, né? Ó, 10 vezes 10, 100, mais com mais, dá mais. Mas se eu fizer menos 10 vezes menos 10... Opa, ficou ruim isso aí, né?
escrever bonitinho. Menos 10. 10 vezes 10 é 100. E menos com menos dá mais. Portanto, fazendo o caminho contrário, esses dois valores, tanto o 10 quanto o menos 10, vão me conduzir ao resultado 100. Então, eu preciso fazer essa ressalva. O x aqui vai valer 10 positivo ou vai valer 10 negativo. O 10 positivo é um número racional. O 10 negativo também é um número racional. Então, eu tenho o meu conjunto solução respeitando o universo. Ele é um racional. Portanto, o conjunto solução desta equação é menos 10 e 10. As duas soluções satisfazem o conjunto universo. E aqui a gente sempre coloca em ordem crescente, né? Menos 10 e 10, ok? Simples, né? Vamos fazer a segunda. 4x² igual a 256. O que eu preciso? Eu preciso chegar nesse resultado, ó. X é igual a alguma coisa. Nessa situação, tanto o grau 2 está me atrapalhando, quanto o coeficiente 4 também está atrapalhando. Porque eu preciso de uma resposta assim, ó. X sozinho de um lado igual e do outro a resposta. Portanto, eu tenho que usar mecanismos matemáticos para isolar esse x. O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Vou pegar este 4 que está multiplicando e passar para lá dividindo. Então, x² vai ser igual a 256 dividido por 4. Esta conta é muito simplesinha, né? É 64 o resultado. Então, x² igual a 64. E agora eu caio na mesma situação do primeiro exercício. Para que eu consiga eliminar o grau 2, eu extraio a raiz quadrada. Mas para permanecer ou preservar a igualdade, eu também faço a mesma coisa no segundo membro. Raiz quadrada de x² some, sobra só o radicando x. Raiz quadrada de 64 é 8. Só que, no mesmo caso que aconteceu aqui, vai ser mais ou menos 8. Tanto o 8 positivo quanto o 8 negativo são números racionais. Então, o meu conjunto solução não é vazio. Eu tenho como resposta o menos 8 ou o 8. Tranquilo? Tá fácil, hein? Vamos para a terceira. Na terceira, eu tenho que, de novo, chegar nisso aqui, ó. X igual a alguma coisa. Para isso, eu tenho que começar a isolar o x. Então, olha, o x², eu vou deixar ele quietinho aqui no primeiro membro e vou fazer da seguinte maneira. O 685 que está lá no segundo membro, eu represento ele de novo. Esse mais 10 vai para o outro membro, para o segundo, com uma operação inversa. Se ele está somando, ele vai subtraindo. O 3 que está multiplicando vai para o segundo membro pela operação inversa. Se ele multiplica, ele vai dividindo. Então, o meu x² vai ficar 675 dividido por 3. Daqui, eu tenho que o meu x² é igual a 225. Ó, perceba que eu cheguei no resultado muito semelhante ao que aconteceu no primeiro e no segundo. Então, aqui, de novo, para poder eliminar esse quadrado, eu tenho que extrair uma raiz quadrada. Não vou escrever o índice, porque você já sabe que é 2. Raiz quadrada de x², sobra x. Raiz quadrada de 225, eu também sei essa resposta. É 15. Só que pode ser 15 positivo como 15 negativo, né? 15 vezes 15, 225.
E menos 15 vezes menos 15 também é 225. Portanto, a resposta correta é mais ou menos. Logo, o conjunto solução aqui vai ser menos 15 e 15. Percebeu que facinho? Um detalhe, alguns autores, alguns professores vão aceitar a resposta assim, ó, mais ou menos 15. Mas se você quiser fazer o padrão bem certinho, quiser ser chato, isso aqui é mais correto ainda do que isso aqui. Aqui não está errado, mas aqui está tipo linguagem formal da matemática. Ok? Então, agora, na próxima lousa, eu vou fazer alguns exercícios que são um pouquinho mais difíceis para a gente treinar. Vamos lá? Esses dois exercícios que vocês estão vendo aí na lousa, eles vão seguir o mesmo algoritmo, mas pelo fato de apresentar o termo independente, no segundo caso aqui, o termo independente é um racional, né? E aqui, o coeficiente A é um racional. Então, isso fica difícil de fazer logo de cara, porque você imagina o seguinte, se eu for isolar aqui o x², vai ficar x² é igual a 40 dividido por 0,4. Ora, se você tem um pouquinho de prática, você já sabe que isso aqui dá 100, né? x² igual a 100, portanto, o x vai dar mais ou menos 10. Olha que facinho, né? Facinho nada. Nem todo mundo consegue enxergar isso logo de cara. Então, vou mostrar para vocês uma ferramenta que eu posso usar, um recurso a mais, para poder resolver isso de maneira mais simples. Olha, vou começar pelo 0,4. O que é que está me incomodando na equação inteirinha? É esse número racional, 0,4. Se isso aqui fosse um 4, por exemplo, minha vida ficaria muito mais fácil. Ué, vamos transformar isso aqui num 4. Se eu fizer 0,4 vezes 10 vezes o x² igual a 40, ah, sim, a minha vida fica muito melhor, porque 0,4 vezes 10 é 4. 4x² igual a quê? Lembra que tem aquele fundamento de preservar a igualdade? Ora, se eu fiz aqui no primeiro membro uma multiplicação de tudo por 10, aqui no segundo membro eu vou ter que fazer a mesma coisa. Então, eu faço 40 vezes 10, porque o meu objetivo é respeitar esse fundamento, ó, preservar a minha igualdade. Perceba como agora vai ficar tudo mais fácil, ó. 40 vezes 10 é 400. E aí, este 4 que está dividindo vai para o outro lado, está multiplicando, desculpa, vai para o outro lado dividindo, ó. 400 dividido por 4 vai dar 100. Extraindo a raiz dos dois lados, raiz quadrada de x², sobra só o x. Raiz quadrada de 100 é 10. 10 positivo ou 10 negativo, porque 10 vezes 10 é 100, e menos 10 vezes menos 10 também é 100. Logo, o meu conjunto solução vai ser menos 10 e 10. Ok? Então, se em algum momento dessa resolução você pensou, puxa, mas o primeiro jeito estava muito mais fácil. Bom, é muito mais fácil se você tem esse raciocínio facinho, né? Ó, 40 dividido por 0,4 dá 100. Mas pode acontecer algumas situações que o raciocínio não seja tão fácil assim. Vamos ver agora isso representado nesse próximo exercício. Ó, 7x² é igual a 1/7. Então, aqui, de novo, o meu coeficiente b é igual a 0, que foi o que aconteceu também nesse primeiro exercício dessa tela. O que está te atrapalhando? A fração, né? O número racional. Se esse 1/7
não fosse um racional, se fosse um número natural ou inteiro, poxa, a minha vida ficaria muito mais fácil, né? Como é que eu poderia transformar este racional num número inteiro? Olha, um sétimo significa que você vai pegar uma coisa qualquer e dividi-la em 7 partes. Se você multiplicar esta coisa por 7 de novo, volta a ser um inteiro. Olha, esse 7 vai cancelar com esse 7, né? Fazendo a simplificação, né? Lei do cancelamento. E você vai ter o 1 aqui. E trabalhar com 1 é muito mais fácil do que trabalhar com um sétimo. Então, o que eu faço? Eu uso este recurso aqui. Multiplico pelo mesmo valor do meu denominador. Só que eu não posso esquecer desse fundamento importantíssimo. Eu tenho sempre que preservar a minha igualdade. Portanto, o que eu fiz no segundo membro, eu faço no primeiro membro também. Então, aqui eu multiplico por 7, para eu poder preservar esta igualdade. Como é que vai ficar isso? 7 vezes 7 é 49. Então, no primeiro membro, fica 49x². E igual, ó, tá vendo? Está preservado. Continua sendo uma verdade. 1/7 vezes 7, lei do cancelamento simplifica, dá 1. Agora eu volto no algoritmo inicial. Vou correr atrás de isolar esse x. Ó, x² é igual a 1 sobre 49. Porque o 49 estava multiplicando aqui, vai para o outro lado, dividindo. Bom, e agora? Agora eu tenho que extrair a raiz dos dois lados, né? Que foi o que eu fiz até agora. Então, a raiz quadrada de x², para preservar a minha igualdade, eu extraio a raiz do segundo membro também, ó. Raiz quadrada de 1/49. Aqui eu tenho uma propriedade da radiciação. Você consegue se lembrar? Se você não lembrou, eu vou escrever aqui, ó. Raiz quadrada de x² vai ser igual a raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 49. Então, daqui eu vou ter o quê? Raiz quadrada de x², sobra só o x. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 49 é 7. Só que tanto para o 1 quanto para o 7 vai valer essa norma aqui, ó, que a gente viu nos 4 primeiros exercícios. Ou seja, 1 vezes 1 e menos 1 vezes menos 1 vai gerar o 1 de volta. O mesmo acontece para o 7. Portanto, aqui vai ser mais ou menos 1/7. Como eu estou trabalhando com um conjunto universo sendo racionais, o meu conjunto solução existe. Vai ser quem? Menos 1/7 e 1/7. Ok? Lembrando que, se você chegar a um resultado que não é racional, como isso foi definido lá no começo, né, no conjunto universo, então você vai ter o quê? O conjunto solução vai ser vazio. Se por acaso esta regra aqui, ó, não for cumprida. Se você chegar a um resultado que não é racional, já que foi dito lá no início, então você teria que dizer que o conjunto solução é vazio. Presta bem atenção nesse detalhe, porque é muito comum a gente terminar o exercício sem voltar no enunciado para checar isso aqui. Cuidado para não se distrair, né? A gente faz devagar, mas a gente faz prestando atenção. Então é isso. Você teve agora, em linhas gerais, como resolver algebricamente uma equação do segundo grau incompleta com o coeficiente b igual a 0. No próximo vídeo,
Nós vamos ver como se resolve uma equação do segundo grau incompleta, mas com o coeficiente C, ou o termo independente, igual a zero. Tá bem? Ficou dúvida? Faz aquele velho esquema. Assiste mais de uma vez. Ou então, me manda mensagem pelo e-mail que você vai encontrar na descrição do vídeo. Valeu? Tchau, pessoal!